Olá, todos e todas, eu sou Emerson Merri, eu sou médico sanitarista, professor da UFRJ. Esse vídeo eu estou gravando com a seguinte pergunta: como não ser enganado pelos números oficiais? Ou como não cometer erros a partir de certos números oficiais? É óbvio que eu já vivi situações em que havia até censura sobre dados de epidemias. Por exemplo, em 1974, 75, 76, eu já era médico, já em 74 eu estava na residência médica e informação dentro do campo da saúde pública e da clínica geral, e eu vivi a situação no fronte da epidemia de meningite meningocócica em São Paulo. Eu, como residente, cheguei a trabalhar no Hospital Emílio Ribas, que era o principal centro de referência para a internação de crianças atingidas por meningite meningocócica. E quando eu chegava em casa, ia consultar o jornal, não havia informações. A ditadura militar tinha censurado as informações. E isso criava uma dificuldade enorme, a gente não conseguia manejar a ideia de como fazer um planejamento efetivo e como atuar dentro de um mecanismo mais organizado para conter a epidemia. Hoje a gente não vive isso. Hoje a gente não vive esse tipo de problema. Inclusive a gente tem acompanhado aí a escalada dos números e a gente tem visto que, pelo menos aqui no Brasil, não há uma censura sobre isso. Mas isso não quer dizer que os números nos permitem fazer bons raciocínios. A gente tem visto que a partir de 20 de março, se eu não me engano, sim, 20 de março, o Ministério da Saúde começou a modificar a forma de soltar os dados. Ele parou de falar em casos suspeitos e começou a simplesmente soltar os dados do que ele chamava de caso confirmado. Bom, no caso do coronavírus, caso confirmado é quando a gente faz o teste e mostra positividade pela presença do vírus. E associado ao caso clínico, isso fecha o diagnóstico. Quando você não tem testes que possam te confirmar isso, você fica com a hipótese diagnóstica do quadro clínico, por exemplo, que dentro de uma situação de pandemia te dá uma margem de erro sobre alguns casos, mas na maioria você não erra. Ou seja, vamos supor que cada 100 casos que apareçam de síndromes agudas respiratórias graves, a gente cometa um erro de 30%. Isso quer dizer que, clinicamente, mesmo sem fazer o teste, a gente poderia dizer que 70% estariam ligados ao coronavírus. Não erraríamos muito se fizéssemos esse tipo de raciocínio. Mas o Ministério não está soltando essa informação. Ele, desde 20 de março, parou de soltar essa informação. Mas isso quer dizer que nós não estamos totalmente perdidos se rastrearmos algumas informações que possam melhorar a nossa reflexão sobre isso, que é muito importante para todos os gestores municipais, gestores estaduais, raciocinarem sobre as suas necessidades locais e de que maneira podem ou devem manejar os mecanismos de distribuição dos recursos e das tecnologias de cuidado na rede de cuidado para poder conter da melhor forma possível o que a gente diria que são desperdícios de mortes desnecessárias, ou seja, impedir mortes evitáveis se você souber fazer uma boa intervenção. Então os números nos ajudam muito, então a gente tem que precisar esses números. Como podemos fazer para precisar esses números? O que é que nós sabemos? Bom, se nós tomarmos o dia de ontem, que já foi fechado toda a base de dados,
Então hoje ainda não, hoje nós estamos no meio da tarde, ainda não temos os dados precisos, mas se nós tomarmos o de ontem, o que nós sabemos? Nós sabemos que o Brasil até ontem, estava fazendo uma média de 296 testes para cada 1 milhão de habitantes. Ora, isso daí é talvez um dos menores números mundiais. Você pegar o padrão da Itália, da Alemanha, da França, se você pegar mesmo os Estados Unidos, eles fazem milhares de testes por 1 milhão de habitantes. Né? Alguns fazem 20 mil, outros fazem 15 mil, outros fazem 10 mil, mas 296 nós devemos ser um dos últimos, um dos 3 ou 4 últimos do mundo inteiro. Isso quer dizer que nós temos baixa capacidade de garantir casos confirmados. O que mais sabemos? Ontem, a informação que nós tínhamos do Ministério da Saúde é que nós tínhamos fechado o dia com 20.962 casos e com 1.173 mortes totais até ontem, sendo que o incremento de mortes, todos ditos confirmados, foram de 72 mortes durante o dia. Quando a gente pega o número de mortes por 1 milhão de habitantes, o Brasil está como um dos paraísos do mundo. Ou seja, com essa informação, a gente está tendo 5 mortes por 1 milhão de habitantes. A China, que já está num controle rígido da segunda onda, porque ela eliminou o contágio comunitário e voltou ao contágio pessoa a pessoa, ela está com 2 mortes para 1 milhão de habitantes. Isso quer dizer que o Brasil está uma maravilha, mas esse dado não é real. Ele não é real, porque na realidade nós estamos com subdiagnóstico. O que a gente pode falar sobre esse tema do subdiagnóstico? Ontem o jornalista Fernando Brito, do tijolaco.net, soltou algumas informações que eu fui checar e elas são reais, afirmando o seguinte: até 20 de março, o Ministério divulgava, por exemplo, casos suspeitos. Então, 20 de março, ele divulga, temos 11 mil casos suspeitos, mas confirmados com teste 904. Quando ele para de fazer essa combinação, a gente fica só com as informações dos casos confirmados, o que vai dar um tamanho do indicador muito longe do que efetivamente está acontecendo. Se nós tomássemos como uma medida, além dos casos confirmados, as chamadas internações ou até mortes de um diagnóstico genérico, que é a síndrome respiratória aguda grave. Ora, o que sabemos das internações sobre as síndromes respiratórias agudas graves? Se compararmos 2019 com 2020, nós vamos ver que na 12ª semana do ano e na 13ª semana do ano, que é praticamente as últimas semanas de março de 2019, nós tínhamos em torno de 2.200 internações em 2019 das chamadas síndrome respiratória aguda grave. Se nós olharmos agora em 2020, as mesmas semanas, nós estamos com 15.309, ou seja, nós tivemos um aumento de 600%. Mas o Ministério, quando solta o dado sobre as semanas, ele aponta que nós só tínhamos 1.295 casos, e não os 12.714 excedentes. Ou seja, fazendo uma subinformação do ponto de vista do tamanho do indicador. Então, efetivamente, se nós abandonássemos desses 12.714 excedentes 30% e ficássemos com 70% deles, nós poderíamos dizer que pelo menos 8.000 destes casos são fortemente suspeitos clinicamente por coronavírus.
o que aumentaria substancialmente o número de casos de coronavírus. Se considerarmos as mortes por síndrome respiratória aguda, hoje mesmo no Globo, hoje, domingo de Páscoa de 2020, o secretário de Vigilância do Ministério soltou um dado de que, além das mortes, ou seja, as 1.173 mortes que nós tínhamos confirmadas, nós temos um total de mais 2.176 mortes por síndrome respiratória aguda ainda não confirmadas. Suponham que 70% dessas sejam coronavírus, como eu estou raciocinando desde o começo. Isso quer dizer que nós teríamos mais 1.500, ou seja, muito mais do que o que tem de números de mortes registradas, ditas confirmadas. Ou seja, neste momento de hoje, nós provavelmente poderíamos dizer, com pequena margem de erro, que pelo menos 3.700 brasileiros já morreram por coronavírus, e não 1.173. Então, essa é uma questão que tem que nos chamar a atenção, porque se nós não ficarmos atentos a isso, nós podemos passar uma imagem, como disse o jornalista Fernando Brito, de que nós estamos diante de uma gripezinha. E a imagem de passar que nós estamos diante de uma gripezinha, ela produz um comportamento das pessoas, um comportamento errático das pessoas. Ou seja, em São Paulo, nem 50% das pessoas estão obedecendo às medidas de mitigação, que é o fato de você suspender aglomerações para impedir a expansão do contágio. Então as pessoas estão achando que isso é irrelevante, essa é uma gripezinha mesmo, ela não é importante. O próprio presidente dá essa demonstração todo dia, não é? E o Ministério, ele poderia fazer esse raciocínio que eu estou fazendo. Talvez o senhor ministro, o senhor Mandetta, que vem apresentando-se em público como alguém ponderado e científico, ele poderia dizer que cientificamente os números do Ministério estão subnotificados e que provavelmente a gente está tendo uma perda de informação importante que é séria. O que eu indico é que em todo local, em todos os municípios, em todos os estados, comece a se trabalhar ou continue a se trabalhar com estas informações sobre a síndrome respiratória aguda grave, as internações, as mortes, e se faça uma pequena eliminação hipotética de casos que podem não ser coronavírus e vão dimensionando mais próximo do real o que é que a gente anda vivendo. Acho que teremos grandes benefícios se isso acontecer.